Vamos, irmãos, considerar a palavra do Senhor. Tema dessa noite, Gálatas. A gente vai falar sobre o Evangelho. O Evangelho que pregamos é a cruz de Cristo. Senhor, nós te buscamos nessa noite porque temos visto e crido que Tu és o nosso Salvador, nosso Redentor. E o Senhor quebrou as algemas das nossas vidas e a prisão que trazia o pecado. Na cruz de Cristo nós tivemos, Senhor, a justiça de Cristo imputada a nós. Nós te louvamos por essas bênçãos e por isso estamos aqui. Peço, Senhor, humildemente, que o Senhor me conduza na exposição da Tua palavra, porque eu sei, Senhor, que de mim mesmo não posso dar ao Senhor o que eles precisam ouvir. Por isso, Senhor, que eu me cale e o Senhor fale, e que os corações se abram e ouçam a Tua palavra. No nome de Cristo eu oro e rogo ao Senhor nesta hora. Amém. Eu falei, o Evangelho que pregamos é a obra de Cristo na cruz. As igrejas gentílicas, formadas em quase sua totalidade de crentes na região da Gálatas 15, 16, que remontam ali essa primeira viagem missionária. A igreja de Antioquia, da Síria, enviou Paulo e Barnabé na missão de pregar o Evangelho às nações, ou aos povos ali da região próxima à Ásia Menor, a parte sul da Galácia. E no sermão passado eu mostrei para vocês, eu trouxe um mapa antigo destes mapas que a gente tem aí no fundo da nossa Bíblia, aquele mapinha que a gente nunca vê, mas é importante para a gente se situar a realidade. Eu trouxe para vocês aquele mapa, eu coloquei aqui e mostrei para vocês o rastro da primeira viagem missionária de Paulo, as regiões por onde ele passou e por onde ele plantou as igrejas. Eu também falei para vocês, naquela ocasião, sobre a região da Galácia. Naquela ocasião eu expliquei a respeito dos povos galeuses, que desceram ali da parte nórdica, o que conhecemos hoje França e aqueles países de lá do norte da Europa, e eles desceram ali e estabeleceram-se ali na parte do norte, da Galácia, e eram chamados de povos étnicos. Eu também falei para vocês da influência desses povos, que apesar de não terem conseguido e tentaram dominar toda a região da Ásia Menor, Ásia Maior, não conseguiram, mas eles deixaram um legado e influência ali na parte sul, e outros povos que se firmaram ali e que cresceram em suas culturas. Foi ali onde Paulo pregou o Evangelho incessantemente, plantou as igrejas ali, na sua campanha missionária junto com Barnabé. Eu falei para vocês que a carta de Paulo aos Gálatas
é um tema apologético, é uma carta apologética. O que é isso? É a carta que vai sair em defesa. Ela vai defender. E o que ela pretende defender? A justificação pela fé, o evangelho de Cristo. Paulo está profundamente indignado com aquelas igrejas e ele investiu tempo e que tão rapidamente eles haviam se afastado da verdadeira doutrina e dos ensinos em virtude do surgimento de falsos líderes religiosos, mentirosos, que vinham do judaísmo, de Jerusalém, subindo de Jerusalém, e outros líderes liberais, pagãos, que se levantaram no meio dos próprios Gálatas com ensinos liberais, os libertinos. Eu expliquei para vocês aqui essas duas turmas. Isso nos mostra, meus irmãos, que devemos pregar sempre a sã doutrina, preservar por meio da pregação. Só se preserva boa doutrina a partir da pregação. Você tem a boa doutrina sistematizada em livros, você tem a boa doutrina aqui escrita, mas se a gente não traz para o púlpito e se a gente não comunica para os irmãos, a gente não tem como preservar a boa doutrina. E não tem como fazer com que ela se solidifique na igreja. Então Paulo está indignado porque aquelas igrejas haviam se afastado da boa doutrina em virtude dos falsos profetas, falsos pregadores, dos falsos líderes. Se eu não estiver aqui, meu irmão e minha irmã, com o propósito de pregar a sã doutrina, não faz razão de eu estar aqui com você. Se eu não vier aqui para a igreja para ensinar vocês a Bíblia, não faz razão eu ocupar este púlpito. Não faz razão eu ocupar esta tribuna aqui. Porque Deus me colocou aqui para isso. Eu entendo que meu chamado é esse. Ensinar a palavra de Deus para vocês. Estudar a palavra e transmitir a palavra. Então eu não posso ficar aqui se não for por esse motivo. E aliás, os púlpitos das igrejas não poderiam ter a presença de falsos mestres. Jamais poderia ser assim. Eu preciso pregar toda a justiça de Deus para vocês. É o meu dever e obrigação diante de Deus pregar e ensinar a vocês, e por isso a gente está tomando tempo para aprender sobre a justificação pela fé. Que é um rudimento essencial para a nossa esperança da salvação, e você precisa aprender e se firmar neste ensino. Você precisa saber falar da justificação da fé em Cristo Jesus, tudo o que ele fez e todas as consequências da sua obra vicária na cruz. E a carta de Paulo aos Gálatas, segundo muitos dizem, torna isso tão cristalino e tão claro para a gente. O estudo minucioso desta carta vai abrir para nós e iremos debulhar a carta e descobrir as profundas riquezas desta doutrina aqui. Se tornará tão cristalino para nós e seremos devolvidos a essa doutrina, e era este o propósito de Paulo quando escreveu essa carta para essas igrejas, devolver os nossos irmãos à sã doutrina. Gigantes eruditos, irmãos, da fé, grandes teólogos que a gente se debruça estudando, eles dizem, e eles são do nosso tempo, eles afirmam que a carta de Paulo aos Gálatas, não existe outra carta que traga com tanta importância e clareza como podemos vivenciar as implicações da salvação em Cristo Jesus e sua obra na cruz, como a carta de Paulo aos Gálatas. Coisa linda isso. Então, a carta de Paulo tem esse propósito e ele deixou essa riqueza para a gente
mergulhar. Então vamos ler, meus irmãos. Fiquem de pé e vamos ler a palavra de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9, a gente vai meditar nesses versos. O tom de Paulo. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos anunciado ou pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Podeis assentar. O apóstolo Paulo mostra-se estarrecido. Ele mudou o tom aqui, irmãos. A sua saudação foi muito breve. Ele tinha urgência para chegar aqui e para dizer aos irmãos que ele estava estarrecido. Estarrecido com as igrejas da Galácia. Ele começa dizendo: admira-me. Eu estou atônito, espantado. Este é o sentimento que Paulo tem ao se dirigir às igrejas da Galácia. E eis o motivo do espanto, o motivo da indignação. Ele continua dizendo, olhinhos no texto aí, ele continua dizendo: eu estou admirado, eu estou estupefato, porque vocês passaram tão depressa do ensino que eu me dediquei tantos anos. Estou espantado porque estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Paulo está dizendo que os gálatas estavam desviando-se do santo caminho. Estavam se desviando como um soldado desertor. Esta é a ideia nesta expressão que acabamos de ler. Como um soldado que abandona a batalha, a guerra lá no fronte. Isso fez com que Paulo ficasse atônito. Assim tão facilmente, isso comunica que eles estavam apressadamente mudando as suas convicções, trocando, barganhando as suas concepções sobre Cristo, sobre a obra de Cristo, sobre a pessoa do nosso Redentor. Por que, irmãos, ele estava tão atônito e tão assim, indignado? Porque não fazia muito tempo que ele havia saído daquela região. Não havia muito tempo que Paulo havia passado ali e evangelizado. E eu mostrei para vocês aqui que ele saiu de Antioquia, da Síria, e ele passou por Chipre, navegou o mar Mediterrâneo, subiu e foi visitando essas regiões, Listra, Icônio, Derbe, Antioquia da Pisídia. Ele foi passando por cada uma delas, foi pregando o evangelho, plantando igrejas, e ele não voltou por terra, ele fez o caminho de novo anti-horário, voltando e consolidando os irmãos, reafirmando a fé. Como é que vocês estão? Como é que está a doutrina? Como é que estão permanecendo no ensino? Me mostra aí o que vocês estão compreendendo acerca de Cristo. Vocês estão crescendo? Como é que está o desenvolvimento? Como é que estão os pastores aqui? Ele volta, fazendo sentido anti-horário, volta novamente pelo mar, confirmando a fé dos irmãos. Não fazia muito tempo que ele fez essa viagem, o primeiro contato,
ensinando a verdade, depois ratificando a verdade. E agora eles estão assim, trocando, barganhando o santo evangelho. Paulo sempre ensinou a verdade por onde quer que ele passou. É o pregador da justiça. É o mensageiro da justiça, como nós vimos no sermão passado. Por onde quer que ele passou, dessas cidades, o assunto dele era Cristo e este crucificado. A mensagem dele era essa. Ele não pregou vã filosofias. Ele não falou de sorte da ganância. Ele não quis construir um reino para si mesmo. Ele falou de Cristo, ele plantou igrejas e plantou na mente daqueles irmãos Cristo e este crucificado e ressurreto para nossa justificação e redenção. Era essa a pregação de Paulo por onde quer que ele passasse. Era essa a sua teologia. Fora daquelas religiões, sempre ele pregou assim. E um momento ele estava com um dos seus filhos na fé, que se tornou um grande pastor lá na igreja em Éfeso, Timóteo. E ele falou para ele certas palavras. Abram aí, por favor. 2 Timóteo, capítulo 2. Eu vou mostrar alguns textos para você que apresentam a teologia de Paulo sobre a justificação pela fé. 2 Timóteo, capítulo 2. Verso 2 em diante. Era isso que Paulo ensinava. Olha, irmãos. Paulo está falando a Timóteo. E Timóteo tinha que transmitir assim para os outros. Eu estou lendo na NVT. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas. Testemunhas estas confiáveis. Agora ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Suporte comigo o sofrimento como um soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado deixa envolver-se em assuntos de vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar aquele que o alistou, o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto de seu esforço. Pense no que estou lhe dizendo. O Senhor o ajudará a entender todas estas coisas. Lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Estas são as boas novas que eu anuncio. Paulo está dizendo a Timóteo que pregue o evangelho do reino, que ensine a justificação pela fé em Cristo. Também em Tessalônica, aos irmãos de Tessalônica, Paulo também escreveu, veja aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 13 a 16. Quanto a nós, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Nós sempre somos gratos porque Deus escolheu para estarem sempre os primeiros a receberem a salvação por meio do Espírito, que vos torna santos e pela fé na verdade. Ele vos chamou para a salvação quando lhes anunciamos as boas novas. Agora vocês podem participar da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, tendo em mente todas estas coisas, permaneçam firmes e se apeguem às tradições que lhes transmitimos, seja pessoalmente ou seja por carta.
Se agarre às doutrinas, à tradição dos apóstolos, aos ensinos de Cristo, que eu vos escrevi, aquilo que eu ensinei a vocês pessoalmente e aquilo que eu escrevi. Verso 16, porque o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, é Deus, nosso Pai, e Deus, nosso Pai, que nos amou pela graça, nos deu o eterno conforto e maravilhosa esperança. Essa é a doutrina de Paulo. Veja agora Romanos, capítulo 3, versículo 24 até o versículo 28. Mas em sua graça, Cristo nos declara justo por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. Ensino maravilhoso. No passado, ele, Deus, se conteve e não castigou os pecadores os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Que tempo presente era esse? Que Paulo está dizendo, na manifestação do Filho de Deus. O Pai colocou toda a sua ira no Filho. Então, ele se consolou, digamos assim, de julgar os pecadores, porque ele tinha um plano excelente, o Filho, e colocar sua ira toda na conta do Filho. Pois, verso 26, planejava revelar sua justiça no tempo presente, com isso Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Coisa linda isso. Verso 27. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência da lei. Esse é o ensino de Paulo sobre a justificação pela fé. É isso que Paulo ensinou aos irmãos, os Gálatas. Que Jesus Cristo pagou a conta pelo pecado deles. Que a ira de Deus foi derramada em Cristo Jesus completamente em favor deles que passaram a crer em Jesus. Que eles não precisam mais cumprir lei, que eles não precisam mais observar nenhum tipo de rito, porque agora eles são livres em Cristo Jesus. Que eles não podem mais viverem angustiados em quererem cumprir um mandamento que eles não podiam responder, porque Deus, no seu tempo justo, os justificou na pessoa do Filho Jesus Cristo. Essa é a teologia da justificação. A teologia paulina pela justificação em Cristo Jesus. Esta é a riqueza que o apóstolo Paulo está entregando aos seus irmãos, não um evangelho adulterado que começou a ser propagado ali nas igrejas da Galácia. O evangelho não era mais esse. A mensagem não era mais essa. O ensino havia sido descentralizado de Cristo. Eles haviam passado depressa. Eles haviam abandonado a mensagem de Cristo e descentralizado a sua fé de Cristo para qualquer outra mensagem. A mensagem que pregamos é Cristo crucificado. Esse é o evangelho da salvação. E eles colocaram essa mensagem de lado. Eles tiraram esta proclamação de primazia e absorveram os ensinos de engano. Estavam descentralizados de Cristo. Abandonaram
o testemunho da cruz, da morte substitutiva de Cristo, em virtude de ensinos perniciosos. Todo aquele que abandona a cruz não pode conceber em outra mensagem salvação. É por isso que uma igreja ela precisa permanecer no Evangelho Santo de Cristo e não ridicularizar o Evangelho com fábulas ou mensagens de barganha, de compromissos alheios dos homens, se desvirtuando da verdade. É por isso que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem. Mas para nós que vamos sendo salvos, como diz Paulo, é poder de Deus. E é esse poder que Paulo estava comunicando e havia comunicado àqueles irmãos. Eles estavam abandonando ao Pai que em Cristo vos chamou na graça para o legalismo e para a libertinagem. Veja o verso 7 agora, irmãos. No versículo 7, o autor sagrado denuncia os opositores da santa fé. E o texto diz assim: o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam, que pervertem o evangelho de Cristo. Paulo chama os opositores do verdadeiro evangelho de perturbadores. No grego, a palavra perturbador é aquele que tira a paz da mente. É aquele que confunde e destrói o equilíbrio na mente das pessoas. Paulo estava chamando aqueles falsos mestres de perturbadores, que estavam perturbando a consciência dos irmãos. E neste caso aqui, esta inquietação era produzida no seio da igreja pela fomentação de falsos ensinos, corrompendo o coração daqueles irmãos, destruindo a fé da igreja gentílica. Homens malignos que eram tentados e foram conduzidos, distorcendo o evangelho no coração daquele povo, que pervertem o santo evangelho, que destroem, que mudam os conceitos. Significa que aqueles homens chegaram naquelas igrejas, e o que eles fizeram quando chegaram ali, irmãos? Eles mudaram a mensagem de primeira instância? Não, não é isso que eles fazem. O que eles fazem quando chegam nas igrejas? Quando eles chegam nas igrejas, eles se envolvem na membresia. Eles são recebidos como membros e se estabelecem ali. E chegam transvestidos de homens piedosos e começam depois a ganharem destaque na igreja. Eles têm geralmente retórica. Começam a exercer influência e pela influência e o discurso que eles começam a trazer entre os irmãos, eles começam mudando os sentidos. Eles usam velhos termos, mas entregam outras conotações. Então eles entram no meio das igrejas e através disso que eu estou falando para vocês, eles começam a plantarem prejuízos dentro da igreja. Entretanto, eles se prefiguram como religiosos. No começo, a comunidade não questiona tanto porque a eloquência, há um estereótipo, uma roupagem, há uma característica de santo. Mas eles vão corrompendo o ensino e vão mostrando as suas facetas e aí eles vão destilando o veneno. Começam a tomar as igrejas, tomam para si, se tornam donos delas e fundamentam o ensino daquela ambiência como ensinos demoníacos. Eles são verdadeiros lobos. Quando eu falo isso, será que passa sobre sua cabeça alguma realidade? Infelizmente, essas coisas acontecem hoje. Muita gente tem sido levado, meus irmãos,
por muitos perturbadores do evangelho. Eles abrem igrejas suntuosas, colocam toda uma condição atrativa e as pessoas vão até eles. E são enganadas, ludibriadas, porque eles destilam mel nas suas palavras, mas na verdade é um veneno que eles estão inoculando nos corações. Esta casa aqui, como eu venho pregando há muito tempo, está comprometido com a verdade. Nesta casa a gente não vai ceder a este tipo de evangelho que pregam por aí, teologia da libertação. Sabe o que eles ensinam lá fora? Eles dizem que Jesus não chamou ninguém para sofrer. Eles dizem, pare de sofrer. Mas o evangelho não é assim. O evangelho nos ensina a padecer, irmã Márcia. O evangelho nos ensina a sofrer por Cristo. O evangelho da libertação diz que você não pode viver doente. Que doença é maldição. Paulo tinha um espinho na carne, ele tinha uma doença e Cristo não curou ele, por mais que ele pedisse. Mas ele não deixou de pregar o evangelho. O que ensinam por aí é uma teologia da prosperidade, onde você aceita a Cristo, você é que aceita Jesus, e porque você aceitou a Jesus, Jesus se comprometeu em tirar você da miséria. E você agora, porque é cristão, eles dizem que você tem que ser cabeça e você não pode ser cauda. Pega textos bíblicos e começam a entregar esses ensinos distorcidos da verdade. Não, você foi chamado para ter o melhor emprego. Não, você foi chamado para ser o cabeça naquele lugar. Sabe o que eles ensinam por aí? Que a sua palavra é positiva. Que você pode declarar com fé. E o que você declarar com fé vai acontecer. Tome posse da vitória. Tome posse da bênção. Você pode falar. E a segunda confissão anula a primeira. Essas coisas eles vão extraindo distorcidamente da palavra. E aí as pessoas vão ficando engoldadas com essas mentiras, essas falácias. Este evangelho é podre. É pernicioso porque não é nada que Cristo nos deixou. Não é nada que os apóstolos nos ensinaram. Você veio para essa igreja e se prepare para sofrer. Se prepare para padecer por Cristo. Mas aqui você vai ouvir ensino da palavra que no dia da sua luta você vai se sentir forte em Cristo para batalhar as batalhas da fé. Você vai ouvir neste lugar que quem é o cabeça é Cristo, que Ele governa a sua vida e que é Ele que você deve seguir. Você nunca vai ouvir deste púlpito e deste pregador tão fraco que está falando aqui agora, mas nunca vai pregar uma mensagem coach para você, para satisfazer os seus anseios, para massagear o seu ego. Aqueles homens estavam naquelas cidades fazendo isso, massageando o ego dos irmãos, entregando para eles o que a alma caída quer ouvir, barganhando o evangelho. Eu me comprometi com a verdade, nos comprometemos com ela, viveremos, pregaremos e morreremos, se preciso for, anunciando essa verdade. Essa é a chamada do pregador da justiça. Paulo está dizendo aos Gálatas: recobrem o santo evangelho, a verdadeira pregação que eu transmiti para vocês, a boa nova da salvação, as boas novas da salvação. Recobre isso que vocês perderam,
que vocês agora chamam de evangelho e que na verdade não é, irmãos. Nada disso que eu disse para vocês é evangelho. Eles podem ter canais, torres. Eles podem ter a mídia e terão. Mas eles não têm a verdade que liberta. Veja o verso 8. Paulo é contundente em dizer aqui no verso 8 que os crentes, os gálatas, ele está contundente dizendo: a mensagem de Cristo é inviolável. Olha o que ele diz. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja esse anátema. Evidentemente, Paulo está se colocando juntamente com seus companheiros, os companheiros que ele começou a falar nos primeiros versículos da carta. Esses companheiros são os seus irmãos apóstolos, os pregadores da verdade. Ele diz que até mesmo esses irmãos e mesmo um santo anjo, uma situação hipotética, mesmo que eu, ou um anjo, ou um destes apóstolos, pregadores da verdade, mesmo que nós viemos a falar, olha aí o texto dizendo, nós, ou mesmo um anjo, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Sabe o que é isso? Paulo está dizendo que ele estava seguro da sua pregação. O evangelho que ele deixou para os Gálatas, as boas novas da salvação, era o que se era correto se permanecer. Os demais pregadores e apóstolos também entregaram este mesmo conteúdo, e se eles ou um anjo tivessem a hipotética ideia de chegar até eles para ensinar algo que fosse corrompido, deveriam ser denominados malditos. Paulo está dizendo que os perturbadores do evangelho são malditos, anátemas. Quem prega um evangelho modificado é um maldito, um amaldiçoado. Se você empresta seu ouvido para aqueles que pregam um evangelho distorcido, você também começa a participar dessa maldição. Você saiu do evangelho verdadeiro e adentrou a um conhecimento distorcido da verdade. Olhe para que você não entre e não incorra em maldição. Paulo está sendo contundente, ele não está alisando a cabeça. Os inimigos da verdade devem ser tratados com essa dureza. Porque na mensagem da cruz é Cristo crucificado. Essa é a razão para a salvação, irmãos. Não se abre prédios para se pregar outra verdade que não seja essa. Não se sobe em um púlpito desse e não gasta esse tempo precioso transmitindo mentiras para pessoas que precisam ouvir a verdade. Não se vende o evangelho, não se prometem mentiras. Quem faz isso é um maldito, é um anátema. Paulo está se auto-amaldiçoando, digamos assim, se ele fizesse isso. E ele está colocando todo mundo na mesma sacola. Se eu, ou anjo, ou apóstolos, quem quer que seja, entre nesta loucura, seja amaldiçoado. Pregar o evangelho é a missão mais gloriosa que um homem pode receber. E isso não foi dado apenas a mim, que sou pastor. Foi dado a mim e foi dado também a você. Conhecer a verdade e a doutrina é o meu dever. E proclamar a verdade eterna a todos que cruzarem o nosso caminho é a nossa obrigação. Se eu abrir esse santo livro e distorcer o que nele existe, eu devo ser maldito. Eu nego a verdade eterna. Eu
nego os valores eternais. Eu nego toda a obra da cruz. Então eu digo para você que está aqui essa noite, que veio de ambiências e que ouvem ou ouviram outros homens que entregam tantas inverdades, um evangelho fadado a um fracasso. E muitas vezes por causa desses mentirosos, desses perturbadores que perturbaram a sua mente, perturbaram a sua consciência, você não crê mais na verdade. Mas é porque você nunca se expôs à verdade. E hoje eu estou lhe expondo a verdade. Cristo é a verdade que liberta. Cristo foi à cruz e morreu pelos seus pecados. Ele é o justo que justifica o pecador. Ele recebeu toda a ira de Deus em sua própria conta para extirpar a sua condenação. E você não precisa trazer nada aqui por causa disso. Somente entregue seu coração para Ele e viva para Ele. Esse é o Evangelho. A cruz de Cristo é o que pregamos. Esses indivíduos que estão aí em cada esquina, estão acarretando para si maldições. Eles estão morando nos melhores lugares do mundo. Andam e cruzam os céus com seus jatinhos. Mas um dia, se não se arrependerem, descerão ao inferno. Porque não tiveram compromisso com a verdade. Porque não tiveram compromisso com a justiça. Paulo está dizendo, aqueles que pregam o que vai além do evangelho, seja condenado. Esse indivíduo seja amaldiçoado. Seja considerado maldito. O ponto aqui é que aquele evangelho que os irmãos estavam sendo engodados lá na Galácia, era corrompido e adulterado. Um evangelho anátema. Veja o verso 9. Ele volta, ele bate de novo. Paulo mostra que ele havia falado a respeito disso já anteriormente aos seus irmãos. E aí ele ratifica isso. Assim como eu já disse, e agora repito, irmãos, isso que eu estou pregando para você, eu vou ter que voltar sempre. Doutrina se repete. Se traz outra vez ao coração. Não se ensina uma vez e se esquece. Nunca devemos cansar os nossos ouvidos da sã doutrina. Assim como eu já vos disse, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, como que Paulo estivesse falando aos seus irmãos com zelo, pela verdade, com grande impacto e eloquência, mesmo que um anjo, mesmo que eu, ou qualquer homem, comunique uma mensagem da salvação adulterada, seja derrubado até o inferno com seus ensinos maliciosos. É isso que Paulo está dizendo. Seja derrubado até o inferno, a menos que se arrependa. Paulo é contundente, pois a mensagem central do Evangelho é Cristo. A mensagem central do Evangelho é a justificação pela fé em Cristo Jesus. Cristo Jesus veio para a glória de Deus, para salvar pecadores como eu e você. Este ensino é glorioso e nós não podemos admitir que ele seja corrompido por ensinos de demônios. E exposto o texto, irmãos,
Eu quero fazer uma aplicação com vocês. Um grande pastor do passado, século XIX, Charles Hodge, ele foi um grande pastor e um grande escritor. Um grande exegeta, um homem que estudava as línguas originais para ensinar a verdade bíblica. Ele viveu no século XIX lá nos Estados Unidos. E a respeito de tanta coisa que esse homem produziu, a respeito da justificação pela fé, olha o que ele disse, abre aspas. A justiça pela qual somos justificados não é algo feito por nós e em nada que tenhamos forjados em nós mesmos, mas algo feito a nós e imputado a nós. É a obra de Cristo. É o que ele fez, o que ele sofreu para satisfazer as nossas demandas diante da lei. Não é nada que tenhamos criado ou forjado em nós, ou algo inerente a nós. Por isso dizemos que Cristo é a nossa justiça. Somente Cristo é a nossa justiça. Que por ele somos justificados, por seu sangue, por sua morte, sua obediência, somos justificados nele, somos justificados por ele. A justiça de Deus revelada no Evangelho é pela qual nós somos construídos justos e, portanto, a justiça perfeita de Cristo, a qual cumpre perfeitamente os requisitos da lei que os homens estão obrigados e que todos os homens quebram. Ele está dizendo que não é pelo que nós fazemos, não é pela lei, não é por ato de caridade, nossa ou boa consciência, é somente por Cristo. Você foi salvo não é porque você tem um bom coração. Você foi salvo não é porque você veio de uma boa família, porque seu pai é pastor, porque nada disso. Mas é porque Cristo resolveu cobrir os seus pecados. É porque Cristo fez a cirurgia no seu coração. É porque ele amputou a maldição do pecado e imputou a sua justiça em você. Essa é a nossa mensagem, meus irmãos. É o nosso dever conhecê-la e permanecer nela e comunicá-la. Esse é o verdadeiro evangelho. Você não se salva, você foi salvo. Não foi você que escolheu o céu, foi Deus que te chamou para a eterna salvação. Em Cristo Jesus, nós somos. Infelizmente, essa verdade não é comunicada em demasia. Infelizmente, nos rádios, nas TVs, internet, meios de comunicações em geral, há enganadores, perturbadores, corrompendo uma geração, transmitindo um falso evangelho adaptado às necessidades do homem e não às verdades centradas na palavra e na cruz. A teologia da prosperidade, suas soluções financeiras comprometidas com padrão humano e não bíblico, enganam, corroem, destroem. Esta turma da positividade também destila seus venenos, mas nós aqui pregaremos sempre a verdade, comprometidos com ela sempre, irmãos. Você não vai chegar aqui nunca para saciar a tua alma com outra coisa que não seja o puro evangelho. É esse evangelho que resolvemos seguir, absolutamente. Porque não existe um segundo evangelho, só existe um evangelho.
Não existe outro. E esse evangelho já foi declarado na cruz, quando Jesus deu a sua vida por nós. Quando na sua morte ele nos justificou. Na sua ressurreição, ele nos fez justos. Romanos 4, 24 a 25 diz assim: mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos era imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus Cristo, Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Esse é o evangelho que eu me comprometi e que você deve comprometer-se. Fiquemos de pé, irmãos. Vamos orar. Senhor, nos livre da corrupção do evangelho. Que sejamos comprometidos com a verdade. Porque aqueles que enganam, barganhando a verdade, como Paulo diz, sejam anátemas, malditos. Senhor, eu rogo para que esta igreja se firme nas sãs doutrinas e que o Senhor me dê força, me dê coragem para pregar, Senhor, estas verdades. Sempre, repetidas vezes, seja preciso, como é preciso, Senhor. Que a exposição de Gálatas nos faça conhecer a justificação pela fé em Cristo Jesus. Que nos assegura, meu Deus, que a nossa salvação não reside em nossa decisão própria. Porque foi o Senhor que nos chamou. Não fizemos nada. Cristo fez tudo por nós. Que possamos, Senhor, nos lançar nestas verdades. Que a nossa glória seja conhecer essa verdade de Cristo. Livra também, Senhor, uma multidão aí fora que carecem da fome e da sede pela justiça. Conduz, Senhor, estes povos, estes homens e mulheres a igrejas sérias que pregam a verdade. Que esta porta desta igreja esteja aberta para recebê-los. E que os nossos irmãos, muito bem firmados com a verdade, possam comunicar a verdade para eles. No nome santo de Jesus. Também, Senhor, mais uma oração te peço. Que esses homens que ensinam em verdades se convertam, se arrependam, se humilhem, neguem essas inverdades e preguem a verdade, conheçam a verdade que liberta, que é Cristo. E eles preguem a verdade. É o que te clamamos em Cristo Jesus. Amém. Podeis assentar, ministério de louvor.